Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, né? Em Lisboa. Estou em casa, porque acho que ontem eu gravei o Puxando o Fio, aí falaram assim, não, pô, Arthur tá com uma cara de cansado, tá dormindo. Não, acabou de acordar. Não, eu estou com cara de... Estava, né? Não sei se eu ainda estou com cara de cansado, exausto. Não tinha acabado de acordar, mas eu tava doido pra dormir. Mas não dormia no programa, o pessoal, pô, o cara dormiu, não dormi. É porque às vezes eu fico anotando, vendo algumas coisas, e aí eu abaixo assim, e parece que estou dormindo, mas não estou dormindo. Mas enfim, não deu tempo para variar de fazer grandes produções, a gente está naquela correria que você já conhece. Eu queria mandar um abraço para todos vocês, não deixe de compartilhar, me chamar de dugnista, taxista, eletricista, frentista, tudo que tem ista pode chamar, e até de feminista, não tem problema. Enfim, continuem sempre fazendo essa referência elogiosa e amorosa em relação a mim, mas aqueles também comentam e que gostam de economia e que dizem que amam o Quinto Elemento, muito obrigado sempre pela companhia, é muito bom estar com vocês. Vocês sabem que eu leio todos os comentários, né? Absolutamente todos os comentários. E nós estamos saindo agora, nesse momento da Geoeconomia, uma questão que envolve diretamente o Brasil. Não dá para não falarmos um pouquinho da Magnitsky, que eu já comentei no programa passado, antes dela, né, sair, dela cair, porque eu estava comentando exatamente o documento de segurança nacional dos Estados Unidos, e que tem tudo, eu acho que tem tudo a ver com alguns movimentos do Trump, né? Então eu já comentei um pouco no programa passado, já comentei um pouco também no Puxando o Fio dessa semana, e hoje a gente vai falar rapidamente, só para dar esse complemento do que está acontecendo no mundo, né? Para quem perdeu um pouquinho, falar desse documento, não com tanta profundidade como eu falei no último programa. Se você não viu, veja, porque a gente falou bastante coisa nele, mas falaremos sobre um movimento importantíssimo que tem a ver com o governo Trump, que é a tecnognose, que é o governo do Vale do Silício. Como esse governo do Vale do Silício está se estruturando e por que ele rompeu com o liberalismo. Esse é um ponto que vale muito a pena a gente conversar hoje, nessa semana, porque tem tudo a ver com todos os eventos que têm acontecido no mundo, a luta, o rompimento com os liberais, o rompimento com o liberalismo, porque eles defendem a soberania também dos países, o que acontece, que é um grande suporte do governo Trump, tem a ver com as soberanias e a vontade de domínio também das cadeias logísticas e de materiais e metais raros no mundo, também das cadeias, portanto, de suprimento e transporte, e da influência, né, que eles querem retomar e refazer no Ocidente para poder no futuro competir de forma um pouco mais agressiva com a China. Mas para a gente começar a falar da tecnognose, do Vale do Silício e de algumas questões envolvendo inteligência artificial, que é muito importante, acho que no programa de hoje, a gente tem que começar falando de um personagem que a semana foi tema de holofotes nos Estados Unidos. O nome da criança se chama David Sacks. Ele é o homem do Vale do Silício, né? O New York Times fez um artigo, publicou, na verdade, eu falei essa semana, mas acho que foi no dia 30 de novembro, ele fez um balanço enorme do que ele chamava de conflito de interesse do David Sacks dentro do governo americano. Porque o David Sacks é um conselheiro do presidente, né, um conselheiro especial do Trump para criptomoedas e inteligência artificial. E quando o New York Times fez essa crítica, e principalmente apontando para eventual conflito de interesse no papel dele de conselheiro político e de homem de negócios, não deixou de ser surpreendente a reação da galera, né? Toda a turma do Vale do Silício pulou para defender o cara. O Sam Altman falou que ele é um cara que dominava com maestria a inteligência artificial, que ele é fundamental para garantir que os Estados Unidos permaneça na vanguarda da inovação. E lembrando que ele o Sam Altman é o criador, é o CEO, desculpe, da Open AI, e também foi o criador aí do famoso chat GPT, né? Mas não foi só ele, né? O Mark Benioff, que é o fundador, né, da empresa da famosa Salesforce, também disse que a matéria deturpava a liderança do David Sacks e que isso não era jornalismo, era sabotagem à estratégia americana. E assim como o Mark Anderson, que eu já falei que é um cara que é cofundador, né, da empresa de private equity, que é Andreessen Horowitz, que é uma das maiores em criptomoedas,
e foi lá dizer que ele também mostrar o seu apoio ao David Sacks. O fato é que realmente o David Sacks é um cara muito importante no governo americano. O New York Times falou que ele tinha muitos conflitos de interesse, porque ele seria o homem do Vale do Silício na Casa Branca, mas ele não estava só fazendo políticas públicas para os Estados Unidos, né, nem aconselhando, ele estava também enriquecendo como derivando, né, a sua riqueza, o seu aumento de patrimônio dessas políticas que ele estava começando a moldar junto ao Trump nos Estados Unidos. Ou seja, que ele então estava moldando políticas que favoreciam os seus próprios negócios e do seu grupo de tecnologia, tá? Hoje o David Sacks, segundo o jornal, é um cara que realmente é impressionante. Ele tem mais de 708 investimentos em tecnologia, tem mais ou menos 449 participações em empresas ligadas à inteligência artificial, entendeu? E, portanto, óbvio que ele iria se beneficiar de uma maneira ou de outra, pelo menos em alguma empresa, com uma mudança regulatória. O jornal não tocou nesse assunto, porque não é oficial, mas estima-se que a fortuna dele é mais ou menos de 2 bilhões de dólares, né? Então, um cara que tem peso econômico, político e empresarial. Eu até brinquei quando li a matéria, falei assim, pô, se fosse no Brasil, né, já tinha alguém do Ministério Público dizendo que o cara tinha mais de 400 empresas, não sei o quê, eles adoram esse tipo de farofa, né? Enfim. Mas essa fofoca do New York Times, ela é boa, porque isso vai muito além de uma mera fofoca de business, ou de negócios, ou de conflitos, né? Entre um empresário e a Casa Branca. É uma coisa que vai muito além disso, porque mostra que o governo Trump, ele tem como seu grande amparo, seu grande pilar, né, o grupo econômico, o grupo empresarial que realmente sustenta todas as políticas do governo Trump e o próprio governo é a indústria tecnológica, né? O próprio Steve Bannon, que foi um ex-conselheiro do Trump, né, que era o super defensor do Make America Great Again, foi um cara que saiu contrário, né, se opondo a todas essas políticas de tecnologia e ao excesso da influência do Vale do Silício dominar dessa maneira a Casa Branca. Ele acredita que o David Sacks é sim um perfeito exemplo de conflito de interesses, tá? E para o Steve Bannon, essa oligarquia tecnocrata está dominando a Casa Branca, dominando o governo Trump, está fora de controle, né? São os caras que dão toda a agenda do governo e podem arruinar a política do MAGA e até mesmo uma continuidade do governo Trump. Principalmente porque ele entende que a presença do David Sacks desqualificaria, tá, todas as ações do governo Trump para combater a corrupção ou qualquer tipo de coisa. Quer dizer, são críticas muito pesadas dentro do movimento MAGA versus o movimento raiz MAGA contra o movimento do Vale do Silício. Falando velho e cansado, né? Quem falou que eu estava cansado não está errado. Mas o fato é que, de certa maneira, o Bannon tem alertado sobre os perigos, sim, do excesso de domínio do Vale do Silício, e foi um cara que bateu, inclusive, né? Foi um dos que apoiou a saída do Elon Musk da Casa Branca, agora em maio, né, desse ano. Ou seja, para ele existe uma política, né, e para o jornal e para o Bannon, existe uma política de controle, né, um controle de todo o governo Trump. Então, é de uma maneira que se pergunta, inclusive, quem realmente, né, manda nas agendas do governo americano. O Trump, vejam, como presidente, será que ele tem autonomia para isso? Ou o Vale do Silício, né? Porque os republicanos realmente não fazem parte disso. Agora, veja, o David Sacks é um cara que não deixa de ser bilionário, mas também extremamente inovador. Mas ele tem relações muito próximas e peculiares com o Peter Thiel, com o próprio Elon Musk, né? Porque eles foram sócios da PayPal. O David Sacks foi sócio da PayPal, também nasceu na África do Sul, como o Elon Musk, fundou a empresa com eles em 90, tá? E hoje ainda é um amigo e investidor, né, da Palantir, que é do Peter Thiel, que tem essa empresa de inteligência militar, também, né, com o Musk,
investidor na SpaceX e lá na Tesla. Ou seja, além desse vínculo empresarial, esses caras, os dois, nasceram na África do Sul, né? Ali acho que na Cidade do Cabo, que ele nasceu. Ele vem de uma família judia e os pais depois foram para os Estados Unidos, e ele depois fez economia, enfim. É um cara que, inclusive, conheceu o Peter Thiel dentro dessa faculdade, e foi um cara que desde então sempre foi polêmico, com artigos, sempre inovando, mas usando a inovação como uma forma de enfrentar o atual sistema, inclusive com artigos acadêmicos. Ganhou dinheiro quando vendeu o PayPal, né? Quando ele foi comprado pela eBay em 2002. Depois, esses caras fizeram esses outros investimentos que a gente falou, que eu falei, né, com Elon Musk e com o Peter Thiel. Ou seja, esse cara tem uma influência e virou um representante, tá? De um movimento que vai além que vai bem além de apenas e tão somente políticas de inovação. Porque ele, por exemplo, ele foi coautor com o Peter Thiel do livro chamado O Mito da Diversidade, que ele escreveu em 1999, e esses caras, já nessa época, eram contra o multiculturalismo, tá? Tinha uma visão que se chamava neorreacionário. Só que, apesar disso, eles financiaram e participaram da campanha de Hillary Clinton, meu caro, em 2016. E ele apoiou em 2022 a campanha daquele promotor, a campanha para destituir, na verdade, o promotor público, acho que é o Chelsea Boulding, né? Que foi um cara que foi muito criticado porque não processou traficantes de drogas de fentanil. Ou seja, esse cara sempre foi bastante ativo no movimento multiculturalista e no movimento político, mas apoiou os democratas, tá? Até porque no início dos governos democratas, foram eles que apoiaram muito o Vale do Silício. E esse é um ponto que é muito importante para a gente compreender, inclusive no Quinto Elemento, aqui no GE Economia, no final, não foi entre julho e agosto, agora não lembro, foi do ano passado, né? Antes da eleição do Trump. Eu fiz um Geoeconomia em que a gente falava do que estava acontecendo e por que o Trump ia ganhar a eleição, que era exatamente porque houve uma separação, uma cisão do Vale do Silício com o sistema rentista bancário, porque o sistema bancário queria utilizar a SEC para botar o Vale do Silício sob o seu controle. E, ao mesmo tempo, além de ter um domínio, né, administrativo, eles também estavam tendo um domínio cultural e não deixa de ser filosófico e, como nós vamos falar aqui, um pouco até metafísico da tecnologia, né? De maneira que implementando e implantando, né, a cultura woke, forçando a cultura woke dentro das empresas, né, o wokeismo, que eles não financiassem campanhas militares, enfim, havia já uma série de ações dessa galera, dos democratas e dos rentistas, né, dos oligopólios financeiros americanos, para dominar e colocar uma gaiola no Vale do Silício. E essa ruptura, esse rompimento entre o Vale do Silício e o rentismo foi o que fez com que o Trump ganhasse uma atração enorme para ganhar a presidência nos Estados Unidos. Tá? O Peter Thiel, o David Sachs, são amigos, né, de um cara chamado J.D. Vance, ele mesmo, né, J.D., vice-presidente dos Estados Unidos, né, investidor, famoso investidor também em tecnologia, tem aquela ideia de capital patriótico, né, quando ele montou a sua empresa de investimentos, e foi a primeira ponte entre a política e o Vale do Silício. E ele foi colocado como vice-presidente da República exatamente pela sua importância e ter trazido as maiores empresas do Vale do Silício para dentro da campanha do Trump. A relação desses caras é antiga, meu caro. O Peter Thiel e o David Sachs financiaram a campanha para o Senado, né, em Ohio, em 2022, do J.D. Vance, e o Vance diz que abertamente já falou que ele é um dos caras mais confiáveis e
de relação próxima que ele tem, né, no meio da política, né? Aí você pode dizer, bom, então foi o DJ Vance que mudou, né? Foi ele que fez que o Sachs acabasse, né, e rompesse com os democratas e parasse de investir na campanha dos democratas para mudar de opinião em relação ao Trump? Bom, a coisa não é bem assim. Só para você ver, em 2021, quando teve aquele ataque do Capitólio lá em 6 de janeiro, né, aquela confusão, o Sachs falou abertamente que o Trump era desqualificado. Abertamente, entendeu? E se aliou ao Musk naquela maluquice de anunciar a candidatura lá do DeSantis, né? Que era o governador da Flórida, para as prévias, para tentar virar presidente lá no início de 2023. Então, quando é que ele realmente fez essa virada de chave, né? A primeira virada de chave que a gente pode identificar do Sachs foi quando ele percebeu que o Trump estava dominando o Partido Republicano, então ele tinha uma máquina de poder na mão, né? E ele começou a mudar, fez um jantar pro Trump, não sei o quê, e arrecadou dinheiro, né? Fez um evento que arrecadou mais de 12 milhões de dólares para a campanha do Trump, e houve uma mudança importantíssima, né? Quando o Sachs resolve, então, abandonar, né, o apoio massivo que ele deu ao Barack Obama, começar a falar com os caciques do setor de tecnologia, tá? Porque eles já não aguentavam mais as políticas antitrust do Biden. Então, a mudança de chave do Vale do Silício começou exatamente porque o Biden queria controlar as Big Techs a pedido dos bancos cientistas, usando políticas antitrust que já estavam começando a ser feitas, seja, né, concorrencial, seja através também da SEC. Então, essa relação que foi criada com a gangue dos Obamas, né, que você sabe que eu digo que o Obama tem uma gangue, e ela se rompeu exatamente por causa do exagero regulatório e da vontade de deixar as Big Techs subservientes aos sistemas rentistas e dos grandes bancos. Então, ele começou a mudar de chave. O Trump, basicamente, no primeiro tempo de mandato dele, esqueceu as políticas anticoncorrenciais, tá? E isso fez com que também depois o pessoal apoiasse o Trump, e a partir daí houve uma terceirização, né, uma confiança do Trump para que então ele criasse e coordenasse uma área de inteligência artificial, criptomoedas, todo esse setor, entendeu? E o Trump falava, né, que o Sachs é um grande protetor da liberdade de expressão e do liberalismo, e que inventaria censuras, etc, etc, etc. Tá? Ou seja, o Sachs, quando ele entra agora no modelo do governo Trump, ele é o cara que é o maior defensor das criptomoedas. Ele tem uma frase interessante, ele fala que o reinado de terror contra as criptomoedas acabou, entendeu? Então, mostrando que dessa vez haveria um direcionamento regulatório e de mercado para fazer as criptomoedas. E o fato é que o Sachs tem, hoje em dia, uma força enorme, e isso mostra, como a gente falou um pouco aqui, toda a força do Vale do Silício dentro do governo Trump. É um pouco disso que o Weinstein está abordando, mas eu acho que, novamente, com uma visão errada, que é uma visão de tramóias, né, de enriquecimento, que esconde o que realmente importa, né, que é como há uma montagem, uma sustentação do governo Trump, né, de um novo mundo que eles estão criando, principalmente a partir de uma nova forma de abordagem e de percepção desse mundo, e até filosófica de pensar. Tanto é que está diretamente ligado à inteligência artificial. Tanto é que ele é um dos principais promotores da ofensiva, digamos assim, da inteligência artificial, entendeu? Ele foi o cara que, por exemplo, conversou com o Jensen Huang, que é o chefe da NVIDIA, para contestar, para ajudar a tirar os embargos de segurança americanos para poder exportar, então, semicondutores, tanto para a China quanto para os Emirados Árabes.
entende? Evidentemente, alguns vão dizer, pô, mas o cara resolveu favorecer a China contra os Estados Unidos, ele não está a favor de uma guerra ideológica contra a China? Não, a guerra ideológica dele é uma guerra diferente, uma guerra de tecnologia. Ele está lá para promover, sim, políticas que beneficiam a inteligência artificial e as criptomoedas, né? Então, o grande apego, digamos assim, o grande ponto do David Sacks é exatamente estar ligado com o Vale do Silício, botando sua competência, seu tempo de estrada, sua confiança nos caras para garantir uma força política dentro dentro do governo. Agora, não deixa de ser interessante uma resposta que o David Sacks deu a essa matéria, porque ele falou o seguinte, que o objetivo dessa matéria, como várias outras, é sempre tentar pegar uma pessoa que está próxima, que é experiente na área que ela está, mas que está próxima do governo, reformulando as políticas, né, alterando toda essa burocracia que foi feita no passado e domínio dos tecnocratas, tá, com a desculpa que existe conflito de interesse, só para que os burocratas, os ativistas, as ONGs, os funcionários públicos que dominam o sistema, né, continuem tomando esse sistema. E isso é muito comum mesmo. Veja, no Brasil nós vivenciamos exatamente a mesma coisa. Às vezes você vai chegar perto, existe essa ideia da criminalização dos fundos de pensão, você sabe que eu passei por esse movimento político. Ele serve para quê? Ele serve exatamente para garantir que somente os grandes bancos tem acesso ao capital financeiro que permita investimentos, crédito e desenvolvimento do país, que só vai poder ir para o bolso deles ou para o bolso do governo. Tá? Inclusive é exatamente o que acontece, uma das maiores apropriações indébitas no mundo, já falamos disso, onde o governo força, através das medidas repressivas econômicas, supostamente por segurança, que fundos sejam obrigados a colocar metade da dívida pública dele, né? Metade do seu patrimônio em dívida pública, né, dos caras. Então, você vê que essa estratégia de tentar levantar conflitos de interesse ou relações duvidosas entre alguns especialistas de mercado e poder público visa, e é uma estratégia muito utilizada pelos funcionários públicos, pelos caras que dominam o sistema, para garantir que o domínio do governo seja feito apenas pelos burocratas, ONGs e ativistas, né? É assim que esses caras utilizam a captura do Estado e colocam a mídia ao seu favor, gerando, e depois o Estado policialesco perseguindo aqueles que teoricamente estão tendo conflito de interesse dentro de um determinado governo. Mas, veja, eu volto a dizer, a visão do New York Times é muito boa quando fala do David Sacks, honestamente, mas erra muito no diagnóstico disso. Porque o que domina hoje o governo americano a gente falou, a ideia, né, de uma visão de mundo que está sendo construída não só a partir do Rubio, né, de um realismo geopolítico, como a gente falou da Magnitsky, né, no último programa, que está diretamente relacionado ao fato de haver uma nova doutrina Monroe, né, ou doutrina Donroe, Donald Trump, que quer dominar o Ocidente, a América Latina, a América Central, dizer que aqui vai ser influência americana, e a Europa. E, inclusive, nesse documento de segurança nacional, eles colocam a China apenas como um problema a ser gerido, dentro do realismo do próprio Rubio, que reconhece em vários documentos que a China tem áreas que estão muito à frente dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não vai conseguir competir. E que, portanto, não cabe aos Estados Unidos um enfrentamento ideológico direto, como foi a política do governo Biden, né? Autocracia versus ideologia. Né? Nós vamos pegar aqui a democracia liberal para enfrentar os regimes autocráticos. Esse sonho messiânico liberal de um mundo globalista acabou na política externa americana. O Rubio tem exatamente a percepção correta de que ele tem que dominar a América Latina, parte da Europa, e garantir que o Ocidente está embaixo de uma hegemonia americana e, a partir disso, construir alianças na Ásia, com a Rússia e com outros países, para criar uma frente econômica em algumas áreas para poder competir de verdade com a China. E quem faz grande parte desse planejamento é a turma do Vale do Silício. Tanto que o Trump, essa semana, também deu uma ordem extremamente importante, que ele diz o seguinte,
quebrando inclusive a própria estrutura federalista típica do governo americano. Ele disse que os estados não poderão fazer legislações ou regras específicas para a inteligência artificial. Ou seja, só o governo federal pode fazer regras em relação à inteligência artificial. E justificou para isso a importância de ter um país, uma estratégia integrada, de uma legislação única, para garantir investimentos, dada a importância do assunto. Então, o Trump fez uma ordem executiva, tá? Dizendo que precisava competir com a China e vencer a China nessa questão da inteligência artificial, ele precisava dominar esse setor, e então ele ia fazer uma política federal de coordenação das políticas de 50 estados diferentes, tá? Numa só visão, porque se os estados seguissem a tradição federativa americana, correria o risco de que houvesse 50 diferentes legislações, o que colocaria os Estados Unidos em desvantagem em relação à China, que não tinha restrições semelhantes, entendeu? Então, obviamente, isso vai ser contestado, não tenha dúvida disso, tá? Porque a ordem que o Trump criou dentro dos Estados Unidos gerou uma força-tarefa que está monitorando todas as leis estaduais sobre inteligência artificial para contestá-las judicialmente, né? E está mandando que essas leis estaduais sejam revistas em até 3 meses. Claro que isso é obra de quem? David Sacks. David Sacks, presidente, né, do Conselho da Casa Branca sobre Tecnologia, né, disse, então, olha só, tem mais de 1.000 projetos de lei sobre inteligência artificial pendentes nas Assembleias Legislativas Estaduais. Nós não podemos deixar florescer dessa maneira. E é óbvio, porque é muito mais fácil para as Big Techs sentar com o David Sacks e o David Sacks levar para o Trump e com uma ordem de cada domínio do país, do que eles terem que discutir com 50 estados diferentes as suas legislações e se adaptar a cada estado, entendeu? Então, o grande objetivo do Vale do Silício é construir uma estrutura nacional única, regulatória inclusive, entendeu? Então, veja, é uma espécie de ordem econômica, mas uma ordem tecnológica. Então, você vai ter uma estrutura única, um pensamento único, né, uma regulação única, a partir de uma determinada visão e objetivo de empresas privadas do país, que vai quebrar o Pacto Federativo Americano. Vai ser uma exceção disso. E não tenha dúvida, meu cara, isso será contestado, tá? E vai ser contestado. Vai ser uma das batalhas do governo Trump, porque o federalismo lá é muito sério. A ordem que esses caras querem criar é uma ordem que vai afastar, por exemplo, de uma vez só, no governo federal, qualquer iniciativa ambientalista, por exemplo, que se oponha à expansão de IA nos estados, né? Ou políticas energéticas que possam prejudicar a atuação da IA em determinados estados. Então ele está dizendo, isso tudo vai ser decidido pelo governo federal, entendeu? E evidentemente há uma reação no Congresso, né? Porque o Congresso americano é forte exatamente porque ele tem esse pacto federativo. Então eles estão lá, pau da vida, porque acho que os caras querem minar todos os esforços dos estados para se proteger dos efeitos colaterais que existem da disseminação de uma IA descontrolada, ou que poderia estar sendo manipulada, ou gerando manipulação, tá? Essa foi uma lei importante que o Trump realmente travou nos Estados Unidos, colocando com uma visão federal. Então veja, você tem David Sacks, cara, o cara do governo, que faz uma política global, representando as empresas, uma estrutura hoje do governo americano que foge do Pacto Federativo e quer estruturar tudo num ponto só. E para fechar, meu caro, os caras lá já estão discutindo, aliás, o Google já botou isso, que ele gostaria de lançar centros de dados, né, data centers, centros de dados que não estejam nem em território físico na Terra. Eles estão começando a explorar como você pode ter centros de dados que estarão no espaço, né, em órbita, gerando, atenção, se alimentando de energia solar, tá, para poder abastecer os chips equipados de inteligência artificial e que vai criar data centers para poder receber esses dados.
entendeu? E o Google está lá, trabalhando, eu sou trabalhando com uma empresa de satélites, que é a Planet, para começar a enviar os primeiros 2 satélites na órbita abaixo da Terra já em 2027. É algo bizarro, é inacreditável a velocidade de tecnologia e de domínio que esses caras estão fazendo, né? E eu falo isso até pelo Brasil, coitado, que não tem nem sombra dessa discussão também, o nosso atraso sinceramente mental e uma falta de visão do governo brasileiro e dessas burocracias que a gente montou, que são incapazes de apoiar qualquer tipo de inovação real, entendeu? Então, você vê o tamanho da preocupação que esses caras estão tendo. Agora, se o cara está lançando um satélite, obviamente tem questões de segurança, obviamente eles estão criando uma estrutura, como já falamos aqui no Geoeconomia, de uma tecnopolítica, portanto uma infraestrutura que eles querem fazer de preferência separado mesmo, né, supranacional, para se tornar quase que um mundo paralelo, independente dos países. Mas tem uma mensagem, é claro que tem tudo isso, mas também é energética. Eles sabem que essa corrida de data centers, essa corrida por IA e a velocidade que as coisas estão se expandindo, ela é de tal maneira demandante de energia que hoje não existe, de fato, segundo as próprias estimativas do setor, não existe uma fonte sustentável de energia que possa garantir esses data centers e toda essa IA. Você pode ter dito, entendi, Arthur, então é por isso que houve esse rompimento, né? Houve esse rompimento porque os democratas queriam apenas botar debaixo ali do rentismo, não apoiavam toda a inteligência artificial, e então os caras mudaram de pauta. Mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Por quê? Porque isso foi um fator importante, sim. Os democratas representaram e se apoiaram ao rentismo. Essas grandes empresas techs abandonaram Obama, né, depois abandonaram os democratas, exatamente por causa de políticas identitárias e também políticas de domínio do rentismo sobre as empresas de tecnologia. Mas existe um fator adicional. Não é apenas o negócio que esses caras estão pensando, é a forma de pensamento tecnológico, é a filosofia que tem por trás disso, que é a tecgnose, tá? Que é uma forma de pensar, que é assim que esses caras querem começar a planejar todas as ações sociais e mercados daqui para frente. Então, a forma de pensamento é a tecgnose, e a forma de implantação e de infraestrutura política e de mercado é a tecnopolítica. A gente já falou da tecnopolítica no GEL, né? Mas não da tecnognose. E aí, isso é muito importante porque você vai ver que as novas tecnologias estão sendo associadas a um grande imaginário, a uma utopia, mas que está levando a um projeto político, em alguns casos que parece até mesmo uma religião. Veja, se você olhar o que acontece hoje, não vou te falar dos Estados Unidos não, vou falar no Brasil, a quantidade de pessoas, influencers, por exemplo, que dizem que o Bitcoin vai transformar relações. Ou seja, através da tecnologia, a relação homem-mulher, a relação pai e filha, que é estabelecida a partir de princípios, por exemplo, cristãos, para os cristãos, né? Humanistas para os humanistas, né? De humanismo cristão, mas que é cristão ou humanista, essas relações podem ser transformadas, ou seja, elas virarão outra coisa, elas serão alteradas, as relações de poder, domínio, a própria relação entre pai e filho funcional através do Bitcoin. Quantas pessoas a gente já viu falando isso? Isso significa o quê? Meu caro, isso é a gnose, uma gnose tecnológica, é você começar a usar a tecnologia para promover uma transformação, um despertar, tirar uma realidade oculta e trazê-la para uma revelação, uma nova forma que vai definir o homem e as suas relações. Para entender a tecnognose, a gente tem que entender o que é gnose. Então, gnose, basicamente, se eu fosse falar de uma forma simples e rápida, é isso. É você ter o conhecimento através de um despertar, através de uma revelação, através de um conhecimento intuitivo, experimental
ou experiencial, talvez seja melhor, e que seja de dentro para fora, quase como uma luz, uma iluminação que você teve. E isso iria, então, acontecer, ou seja, toda a revelação sobre o mundo, sobre as coisas, nasce de um saber, por uma revelação interior, que é quase uma seita, né? O cara começa a querer te ensinar como atingir essa revelação interna e tal. E essa tecnognose é exatamente a crença de que a tecnologia sozinha é um meio de revelação. A ideia de que a tecnologia permite transcendência, que a tecnologia irá levar a uma libertação e até mesmo a uma expansão da consciência. Então, você vai vendo que existe uma verdades ocultas no mundo em que a noção de tecnologia, de inteligência artificial, a inteligência de Bitcoin vai revelar novas formas. Isso não é novo no mundo, tá? A gente, aliás, é zero novo. Tecnologia sim, mas tecnologia digital, né, atual. Mas dizer que a tecnologia seria uma forma de exaltação religiosa, isso vem desde a Idade Média, né? Na França, lá do Saint-Simon, do Auguste Comte, você sabe que a ciência e as técnicas viraram a base da religião civil, né? Então, substituindo o cristianismo, gerando uma sociedade sem um princípio ético coletivo que iria ser gerenciada, porque a sociedade tinha que ser agora axiologicamente neutra, entendeu? Então, as próprias ciências, depois a tecnologia, passou a virar uma ciência universal e uma forma de pensamento, tá? Então, você vai percebendo que existe uma forma de pensar, tá? Que vai buscar o progresso, né, através da ciência, mas até aí é um progresso científico, de descoberta do mundo, de compreensão da verdade, e isso é alterado para uma ciência que se transforma numa religião e começa então a levar a uma evolução humana no sentido do pensamento até mesmo materialista histórico, de que o homem, então, a história tem uma progressão humana, tá? Enfim, esse conceito influenciou muito a nossa sociedade e não deixa de influenciar também o Vale do Silício. De certa maneira, esse Vale do Silício, no início, ele se apaixona pelo liberalismo, porque dá a ideia de que existem duas coisas que são chaves para uma sociedade prosperar: a liberdade e empresários, né? Pessoas que fazem, né, que tomam iniciativas, que inventam, que lideram, que fazem valer suas opiniões, né? Então você tem uma ode a, a esse modelo. E os Vales do Silício cola nesse modelo e fala: ótimo, é isso mesmo, nós estamos aqui para isso, a gente acredita na prosperidade, né, na ação humana, na liberdade. Então há um primeiro momento que a tecnologia e o Vale do Silício se juntam para criar se juntam ao liberalismo, para poder criar a sua própria indústria, para poder criar essa nova forma de tecnologia que está lá, alavancagem, venture capital, né? Classe A, classe B, classe C para receber investimento, enfim. Só que, a partir do domínio da tecnologia, esses caras, e a gente vai entender a diferença entre o liberalismo e essa nova tecnognose, eles começam a associar a tecnologia a correntes de pensamento. Então elas começam a ter um fim teleológico, ou seja, surgem dentro do Vale do Silício o tecnoliberalismo, o cyberliberalismo, o digitaliberalismo, o tecnocapitalismo, a dark iluminação negra, né? O criptoanarquismo, o anarcocapitalismo singularista e o tecnomessianismo. Tudo isso são fontes e formas de pensamento em que utilizam a tecnologia para dar uma revelação ao homem, alterar as relações humanas. Então, se você perguntasse quais são as partes mais importantes de todos esses movimentos, eu diria que são três. Três formam correntes que estão construindo uma nova humanidade e a nossa nova sociedade. Isso é confuso mesmo, porque você está dizendo assim: pô, mas eu achava que a gente estava vivendo uma briga de países, né? E uma briga também de correntes ideológicas, né? Entre soberanismo e
liberalismo ou a morte do liberalismo, né, brigando contra os cientistas, contra os banqueiros. Sim, é verdade. Mas também estamos brigando, ou está sendo construído, uma forma de pensar que se opôs também ao liberalismo, que se opôs ao rentismo e que hoje suporta e está implementando com ações tudo o que acontece no governo Trump. E é importante, tem um historiador, esqueci o nome dele agora, mas ele tem uma frase que eu uso direto. Ele fala o seguinte, que todo movimento da sociedade ele é feito das ações reais dos seres humanos e não das suas intenções. Então, é óbvio que o cara às vezes pode estar bem intencionado em algumas coisas, mas as suas ações reais, com consequências reais, determinam os movimentos da sociedade para o bem e para o mal, tá? Eu diria que existem 3 grandes correntes nessas histórias todas que descrevem essa onda de domínio do governo americano pelo Vale do Silício. Um é o libertarianismo, outro é o transhumanismo e outro é o que eles chamam de longo-prazismo. Essas 3 correntes são as mais citadas como ideologias dominantes dos empreendedores aí bilionários da área de tecnologia e que têm pontos em comum com uma única tecnognose. Tá? Óbvio que elas têm diferenças, o libertarianismo tem seus princípios filosóficos e mentais, o transhumanismo e o longo-prazismo também, mas eles têm muitas afinidades. Tá? Se você for ver, quase como um projeto de pais fundadores, esses caras nascem da mesma raiz de um projeto libertário na década de 80. Tá? Em 90, esses caras começam, dentro desses projetos libertários, a expressar esses projetos libertários dentro do campo das novas tecnologias que começam a surgir. E eles têm um objetivo, uma humanidade ampliada, aumentada, um ser humano potencialmente maior, melhor, transformado pela tecnologia, seja biotecnologia, seja pela inteligência artificial. E daí surgem os transhumanismos. Quer dizer, os pensadores do transhumanismo começou a ficar mais forte a partir do ano 2000. Né? E logo depois, 10 anos depois dessa ideia de um homem alterado, com chip, um cara com robô, etc., você começa a ter uma visão derivada dela, acho que em 2010 mais ou menos, que é o longo-termismo, ou longo-prazismo, que é um movimento que quer antecipar o futuro da humanidade. Aquele homem potencial lá na frente eu quero trazer para cá, acelerar essa evolução humana com a tecnologia. E você vai ver os malucos querendo viver para sempre, o cara fazendo experimento sanguíneo, bilionário, que toma não sei quantos remédios e tal, faz não sei quantos esportes, porque ele quer ter 18 anos. Enfim, você vai vendo uma forma de pensar religiosa desse Vale do Silício, que é uma grande escatologia tecnológica, né? A visão cristã, por exemplo, da escatologia é o fim, né? O Apocalipse, a chegada de Jesus, a volta, o homem com o corpo glorificado, alterado pelo Senhor. Na tecnologia não, né? Na tecnologia não. E isso começou a ser não só um campo de pensamento, mas começou a ter uma expressão desse pensamento em conferências, ONGs, tomadores de decisão, ONGs para dar com pau, e em vários institutos que foram criados. Veja, em 92, em 62, esses caras já tinham essa ideia. E já tinha sido criado o Instituto Esalen, tá? Que já falava sobre o potencial humano. Depois, em 90, esses caras criaram o Instituto da Bionômica, tá? Em São Francisco, que estava ligado às possibilidades de todas as aplicações tecnológicas no campo político, social e na auto-organização da vida. Depois você teve o Extrop Institute, tá? Que era focado no desenvolvimento da humanidade, tá? No futuro da humanidade. Você teve o Machine Intelligence Research Institute, fundado em Berkeley nos anos 2000, inteligência artificial também. Você teve o Instituto for Ethics, né? Ethics and Emerging Technologies, em 2004, ali em Boston, também tentando prever e alterar o futuro da humanidade. Você teve o Cia Steading Institute para fazer moradias à beira-mar, etc. Não é por causa das pautas climáticas, não. É para tentar fugir das regulamentações estatais. E você teve o Future of Humanity,
Humanity, Future of Humanity Institute, que também queria alterar e focar o Instituto da Humanidade. Você teve o Future of Life Institute, tá? Que é riscos de saúde para a humanidade, etc. O Global Priority Institute, o Foreign Thought Foundation, você teve o Center for Security and Emerging Technologies. Todos esses caras formam uma constelação ideológica. Eles não são institutos apenas, são centros, né, de pesquisa ligados a faculdades, mas que receberam apoio filantrópico, grana, por exemplo, do Musk e do Peter Thiel, para poder criar plataformas, né, ou tecnologias que iriam alterar e controlar o futuro da humanidade, transformando o homem num homem potencial lá da frente, trazendo para mais perto, com a ideia de que vai viver para sempre, vai ser novo para sempre, né? vai ficar bem, não vai envelhecer, ou vai ter a famosa indústria da longevidade. Quer dizer, você começou a ter uma forma de pensar ideológica de que o homem precisa viver para sempre, e a tecnologia seria essa forma de revelação da vida eterna. Forma de revelação da vida eterna. Isso é uma religião, isso não é apenas uma ciência, entendeu? E também, junto com todos esses movimentos, foram criados movimentos intelectuais, plataformas intelectuais. Por exemplo, eu me lembro que eu assinava uma revista chamada Wired, né, que foi lançada em 93 no Vale do Silício. Era caríssimo no início e tal, quando eu trabalhava no Opportunity, a gente assinou para ter noção das tecnologias que se falavam, mas parecia algo extremamente futurístico, né, totalmente fora do comum. E você teve a grande, né, conferências do TED, Technology, né, Tecnologia, Entretenimento e Design, também criado como instrumento, né, de propagação das ideias, ou melhor, dos dogmas dessa nova tecnognose. Tanto é que o Chris Anderson, que foi diretor do TED, também foi editor-chefe da Wired e também era uma figura clássica do Vale do Vale do Silício. Tá? Bom, vou falar de cada um desses três grandes movimentos. O primeiro que surgiu foi o libertarianismo, que veio do liberalismo, uma religião da liberdade, né? Com um neologismo, né, diz-se libertarismo, que foi adotado, né, como um promotor da máxima liberdade individual. Entendeu? E isso surgiu, inclusive, até mesmo dentro da direita americana, na metade do século, mais ou menos. Tá? Então, obviamente, esses caras começaram a apontar o libertarismo, que são a plena execução da liberdade individual, como uma liberdade, primeiro, negativa, no sentido de você não pode me restringir de nada, né? Eu quero ter o direito de viver como eu quiser, então a fonte da minha ética não é mais uma ética comum das pessoas, não é mais o cristianismo, por exemplo, é aquilo que os meus desejos dizem que eu vou viver. Por isso que eu digo muito que o pai desse movimento woke e da teoria queer são os liberais, entendeu? Que é um pensamento, uma forma de pensamento único, entendeu? E depois disso você teve... só que você teve, no primeiro momento, um canhão apontado para o estatismo, para o Estado, entendeu? Então você teve uma primeira corrente que foi uma corrente de sistematização econômica. Tá? E essas subcorrentes de sistematização econômica começaram a aparecer depois de 70. E aí aparece uma série de tendências econômicas, que é o anarquismo, o liberalismo, o isolacionismo, com Hayek, com a Ayn Rand, com Robert Nozick, com o Milton Friedman, com o Rothbard, que estão na boca desses caras aí como se fossem grandes profetas, né? E alguns desses caras, como eu creio, como Milton Friedman, é um grande charlatão intelectual. Um dia eu falarei sobre isso, né? Mas, enfim, esses caras sacralizaram a liberdade individual de ação e expressão acima de qualquer ética e qualquer bem que seja coletivo, no sentido, não do coletivismo, comunismo, etc., mas, por exemplo, do cristianismo, onde existe um bem externo, onde existe uma revelação externa, né? Esses caras não viam isso. Então, obviamente, começou com um liberalismo político que vai ter problemas, eu vou falar isso mais na frente, porque eu quero falar de tecnologia, mas eu vou falar isso ainda hoje, daqui a pouco. Ele vai pular dessa visão do liberalismo político individual para usar a lógica de mercado, tá, estendida em todas as esferas da vida social para garantir
então, a paz, entendeu? Para garantir uma nova ordem espontânea. Então, veja, as coisas começam a ser discutidas no mundo através dessa questão da liberdade, da defesa da liberdade, né? E a partir daí, uma extensão por meios técnicos. E isso é um pouco do surgimento, da estruturação da história intelectual do Vale do Silício. Quando você pega o Musk, o Peter Thiel, o Jeff Bezos, o Jim Wallace, né, que é o cara da Wikipedia, esses caras todos se colocaram no início como libertarianistas, entendeu? Todos eles, todos eles. Tá? Então a ideia de liberdade e autonomia impulsionou esses caras para o uso de novas tecnologias e a partir de 1960, 70, começou até esse casamento entre a tecnologia e o liberalismo, tá? E obviamente você teve aí o John Perry, né, que fundou junto com o Mitch Carpel e o Gilmore a Teletronic Frontier Foundation para defender as liberdades da internet em 1990. Veja, a ideia de plena liberdade da internet já era defendida em 1990, tá? Tanto que, em 96, 6 anos depois, houve a assinatura de uma declaração de independência do cyberespaço que foi escrita em 96 para se opor, inclusive, a uma lei de censura de telecomunicações que foi liderada pelo Al Gore, junto com o Steve Brand, o Eric, esqueci o nome do caso, que é Hughes, o Kevin Kelly e o Luiz Rossetto, entendeu? Então, que participavam da Wired. Ou seja, você tinha uma discussão de um tecnolibertarianismo já na década de 90 para se opor à lei do Al Gore e garantir uma independência, uma busca da liberdade. A tecnologia estava casada com a ideia do liberalismo e dessa ideia do homem, dos seus desejos, né, do homem que ele quer viver sem nenhum tipo de restrição externa, e esse cara entende que ele é um ser atomizado, egoísta, né, que, portanto, os seus desejos não são pecados, né? Ele tem uma visão profundamente anticristã da definição de homem e mulher, né, e da liberdade, até porque no cristianismo a visão da liberdade é completamente oposta. Não são os meus desejos. A realização dos meus desejos não significa liberdade. Liberdade é eu executar a vontade de Deus. Então há uma percepção completamente diferente. Por isso que eu digo muitas vezes que o liberalismo, e a gente vai falar dele, é um dos grandes problemas da nossa época, e que bom que ele acabou, porque ele traz uma sociedade axiologicamente neutra que irá resultar em toda a indústria de repressão judicial que nós temos, que é um paradoxo, mas é uma realidade, entendeu? Enfim. Isso tudo surge dentro do num casamento do Vale do Silício, né? Então, a ideia de que então os empreendedores libertários do Vale do Silício, que estão ascendendo, ficando ricos e prósperos por causa de uma visão liberal, com muitas aspas, né, começam a implementar a sua vontade e defender o liberalismo. Só que aí começa a surgir uma pequena diferença. Esses caras querem ultrapassar as fronteiras da mente. Eles dizem que não é mais a vontade, não é mais a minha razão, não é mais a minha própria vontade. Eu tenho que ultrapassar as fronteiras da mente e do corpo, e esse passa a ser o movimento transhumanista. Ou seja, o movimento transhumanista, ele começa a surgir como um movimento intelectual e cultural que começa a dizer que é possível desenvolver a razão humana, tornando ela ainda maior, com maior alcance, né, desde que comece a utilizar certas tecnologias que vão aumentar as minhas capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. Ou seja, a tecnologia vai ampliar a minha capacidade física, intelectual e psicológica. Já há um rompimento cultural do liberalismo, porque não é mais a minha razão que eu desenvolvo sozinho. Eu preciso que essa razão seja ampliada e revelada através da tecnologia. Na época, o Extrop Institute foi o principal centro dessa discussão, entendeu? Foi o principal centro. Você tinha lá especialistas em sistemas complexos, cara, de engenharia de computação, inteligência artificial, artistas, psicólogos, biólogos, tudo isso para ter uma compreensão de como a tecnologia podia ser utilizada para expandir a mente humana, entendeu? E você começou a ter uma discussão lá dentro que é uma noção de
extropia, ou seja, uma expansão ilimitada, tá? E no momento em que ocorre a entropia, que é a degeneração e a morte de qualquer sistema. A ideia de que tudo tende ao caos, entendeu? Então é o seguinte, na medida que o sistema está sendo degenerado, pela entropia, a minha extropia gera uma expansão ilimitada. Esse cara que pensou tudo isso, como o seu fundador, né, desse pensamento, é um cara chamado Max More, que é um filósofo aí inglês, e esse cara definiu 5 princípios para essa corrente. 5 princípios do transhumanismo. Qual é? Primeiro, expansão ilimitada. Buscar maior inteligência, sabedoria, eficácia, uma vida ilimitada, a remoção de limites biológicos, psicológicos, culturais, políticos para o desenvolvimento e a autorrealização. Só isso aqui, se você entende um pouco do cristianismo, você não pode concordar e dizer que isso vai dar certo. Você remover limites, veja só. E aí o cara começa a falar, você vai superar as suas restrições, inclusive culturais, atenção, morais, para você atingir o progresso e atingir inúmeras possibilidades. Você vai se expandir no universo. Isso é uma frase de extrema origem religiosa e budista. Nem vou dizer que é só budista, mas não é taoísta, acho que é taoísta. Então, o que tem a ver com você virar entende? Progredir sem fim. Portanto, além da expansão limitada, você vai ter uma transformação de si mesmo através da tecnologia. Ou seja, aprimoramento moral, aprimoramento intelectual e físico contínuo de você mesmo por meio de um pensamento crítico, responsabilidade pessoal, mais experimentação. Você precisa experimentar, uma busca de um aumento, então, biológico, neurótico, e neurótico também, neurológico, né, pela tecnologia. Terceiro, otimismo dinâmico, né? Você vai ter um otimismo racional, baseado na ação. Você não vai precisar mais ter fé cega em nada, entendeu? Nem você vai ser pessimista por causa da inércia, porque agora a tecnologia vai permitir a sua expansão ilimitada e a transformação de si mesmo. Quarto ponto, tecnologia inteligente. Aplicar a ciência de forma criativa para transcender qualquer limite natural. Impostos por uma herança. Só faltou falar patriarcal, né? Branca, europeia. Só faltou isso. Bom, quinto e o mais inacreditável. Ordem, bom, não sei se é mais inacreditável, porque são todos inacreditáveis, mas ordem espontânea. Uma ordem espontânea, uma ordem que ocorra naturalmente, espontaneamente, né? Uma coisa orgânica. A nossa cultura, o nosso meio ambiente, todos os processos de coordenação social serão descentralizados, voluntários. Você vai incentivar a tolerância, a diversidade, olha só, com essa palavra, né? Bom, a reflexão a longo prazo e a libertação individual. A libertação individual. Enfim, esses estrópicos, né, eles consideram abertamente a criogenia e o download do cérebro, por exemplo, em um computador, tá, como possibilidades críveis para a imortalidade, entendeu? Da mesma forma que eles topam a manipulação do genoma e experimentos com a vida, entendeu? Eles chegaram a pensar em colônias marítimas, colônias espaciais, metaversos, né, para contornar as limitações e as responsabilidades éticas dadas pela legislação e dos estados para garantir uma marcha da humanidade em direção ao homem transhumano e ao seu progresso ilimitado. Tanto que a World Transhumanist Association foi fundada, meu amigo, em 1998. E estava lá o David Pearce e o Nick Boston, e esses caras pensando nesse utopismo tecnológico, tá? Criando associações para poder montar, junto com a Extrop Institute, um movimento contínuo. Tá? Aliás, a Extrop Institute depois ela foi fechada em 2006, eu acho, 7? Não lembro, 6. Acho que é 6. O movimento, né? Mas eles tinham sim a ideia de um uso ético das novas tecnologias, mas que pudessem ampliar o potencial humano. Vários projetos, várias empresas surgiram fazendo isso, inclusive dentro das grandes big techs, como o Google. Tá? Por exemplo, o Google contratou um cara chamado Kurzweil, que era uma das principais figuras do movimento, para desenvolver um programa de inteligência artificial, né,
para combater o envelhecimento humano, assim como outras empresas depois fizeram. Então, você começa a ver várias correntes que já não tem nada a ver com aquele liberalismo político, né, que vai gerar um liberalismo econômico para dar resposta a uma questão bastante incômoda aos liberais, que é qual é a sua fonte da moral, como você pretende, com que moral, com que valor de bem você pretende atingir a paz universal ou servir de referência, se cada um faz o que quer ou pensa, né, da forma que quer, atende os seus desejos e tal. E existem outras questões que vão levar problemas graves ao liberalismo, né, de éticos e mesmo práticos, né, da sociedade. Esses movimentos libertarianistas e transhumanistas não andam necessariamente de mão dada, entendeu? Mas começam a ter interseções bastante grandes, entendeu? E aí surgem os libertários e os singularistas que também querem atingir essa comunidade transhumanista, né? Atingir aquele ponto de singularidade, que é a superação da inteligência humana por uma inteligência artificial, tá? Que é o grande ponto do singularismo. Quando a inteligência artificial for atingir uma inteligência maior que a humana. E esses caras têm trabalhado para isso, tanto que você tem a Singularity University, que foi fundada lá pelo Kurzweil, que eu tenho um livro dele aqui, né, indicado até pelo nosso editor-chefe, e o Salim Ismail, né, que eram também estudantes, né, treinam ainda estudantes no Vale do Silício, organizam conferências, seminários, para poder inspirar e capacitar pessoas a criar esse momento do singularismo, da singularidade, que é onde a inteligência humana será superada pelo Vale do Silício. E, como resultado de todos esses movimentos, a salvação do potencial humano. A salvação do potencial humano. E por isso que chega o longo-termismo, que tem origem no trabalho desse cara que eu falei lá atrás, que é o Nick Broston, que fundou a Future of Humanity Institute. Esse cara, ele tem um livro, Precipice, acho que é isso, tá? O risco existencial e o futuro da humanidade, algo assim. E ele se beneficiou, então, de crises, né, econômicas e pandemias e supostos ambientalismos para poder fazer valer a sua teoria de longo prazismo, né? Então, esses caras começam a criar princípios para a tecnologia de antecipar logo, o mais rápido possível, o potencial humano, entendeu? Utilizando para isso o quê? Atenção! Influenciados por quem? Pelo utilitarismo, né? Que é a curva de utilidade, aquele negócio que os liberais adoram. Então, influenciados pelo utilitarismo, esses caras começaram a fazer pesquisas e compreenderam e acreditam, né, que a história da humanidade é uma lenta evolução do conhecimento e do progresso humano, tá? Até que houve, então, um choque, que as revoluções industriais e intelectuais do século XV geraram, então, uma ruptura, a partir da qual, né, a riqueza, o conhecimento cresceram exponencialmente. A partir daí, então, a tecnologia só vem a acelerar essa taxa de evolução humana. Então, ele entende que isso é um ponto de ruptura, que a tecnologia vai acelerar todo o conhecimento e evolução humana. Só que do ponto de vista ético, da compreensão da ética, não houve a mesma evolução. Por isso que nós temos tantos perigos. Então o potencial humano tem que se desenvolver, crescer, né? Começar a produzir vírus mesmo artificiais, né? Uma superinteligência que seja utilizada, mas com o risco de alguém usar mal, né? E gerar danos. Enfim, esses caras começam a entender que nessa perspectiva, tá, a humanidade, a ideia de humanidade como um todo, não vale, porque o que vale é apenas a unidade, o eu. Teoricamente, para eles, nem mesmo a espécie humana. O que vale é o potencial de progresso, tá? Que é indeterminado, que é especulativo e varia de pessoa a pessoa e que se tem que preservar todo esse potencial de cada um, dessa unidade, antecipando
tudo isso através da tecnologia. Então, as gerações futuras que virão serão depositárias disso, né? Mas é importante você, então, antecipar, investir recursos intelectuais e econômicos para poder, então, antecipar todo esse potencial. Bom, cara, são papos de maluco, né? Aparentemente, são papos de maluco. Mas veja, isso são dados reais que esses caras vêm criando, né? Eles legitimamente têm criado empresas com esse objetivo. O objetivo da inteligência artificial não é inteligência artificial pela inteligência artificial, né? Não é esse avanço. Claro que eles têm implementações de curto prazo que são reais no mundo concreto, atual. Drones, né? Substituição de sistemas bancários, substituição de empregos, mas a realidade é que o sonho utópico de grande parte dessas correntes do Vale do Silício não tem a ver com uma substituição maquinária, a ideia de que você vai substituir, como houve, né, as máquinas das indústrias por sistemas de inteligência artificial para que você, humano, continue aproveitando as coisas boas da vida e as máquinas trabalhem para você. Eles querem alterar e transformar você. Eles querem alterar e transformar você. De alguma maneira que eles dizem que é bom para você, né? Uma vida eterna, enfim, revelações, downloads do seu cérebro em máquinas, enfim, são utopias, mas o objetivo de todas essas grandes onda tecnológica visa essas transformações, obviamente, da mesma maneira, à medida também que eles caras vão achando avanços tecnológicos que possam ser aplicados nos mercados ou no mundo real, né? Até de segurança ou de defesa, como os drones. Mas o fato é que o viés desses caras é, de fato, uma criação, uma nova criatura. Atenção, né? Enfim. Bom, acontece que a gente vai vendo como, então, essas ideias vão sendo distribuídas. Quer dizer, esses caras, quando você me pergunta quem são hoje os caras que estão ao governo Trump, né, que dão suporte ao governo Trump, são essa onda de empresas que você tem gente que quer só desenvolver, fazer novos softwares, novos Instagrams, novas coisas que facilitam a nossa vida, fintechs, transferência de dinheiro, que aumenta a nossa liberdade para fugir de algumas regulações ou de opressões, né, e de regimes totalitários, de governos totalitários, né, de moedas, etc. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso que eles caras querem. Eles querem uma extensão humana de alteração da própria tecnologia como revelação. E isso é que é a tecgnose. De alguma maneira, esses caras estão montando uma carta de direitos de tecnologia, entendeu? Com a ideia de domínio mesmo, né, para construir um novo homem, entendeu? Um novo, quase que tecno-messianismo, que vai acelerar a transformação humana e o potencial humano de forma quase que infinito, entendeu? É um tecno-messianismo pensado através da tecnognose, implantado através da tecnopolítica, entendeu? E, obviamente, você vai vendo os termos. Cada conferência, palestra desses caras não é palestrante. É tech guru, think influencer, think leader, super influencer, key opinion leader, todas as coisas que os caras usam, já é uma ideia de que esses caras estão apontando, né, para esse futuro, para antecipar esse futuro, né? Antecipar, quer dizer, os humanos, para eles se distinguem de outras espécies, né, no sentido que eles podem criar coisas e nós criamos a tecnologia. E a tecnologia passa a ser milagrosa, né, porque ela nos permite fazer muito mais com menos, inclusive elevar nossas faculdades fundamentais a um nível superior e até maior do que a própria inteligência humana e o potencial humano, né? Então esses caras têm esse plano, quer dizer, tem essa grande visão. Então, se você pega e entende o que esses caras representam, como é que você vai dizer que isso é um movimento que tem a ver com o sistema bancário e o movimento liberal do passado? Tem nada, ele foi inspirado, mas não tem mais, entendeu? É um movimento que cada vez mais busca uma criação e uma adaptação diferente daquilo que a gente viu no passado. Esses caras buscam hoje um mundo
que é um mundo planejado pela tecnologia. É um mundo sem divisão, como eles mesmos falam, né? Então, é interessante, porque você pegar um pouco da história da teoria política, o Keynes, né, e o Schumpeter, eles viam o progresso como um produtor, digamos assim, né? O progresso acaba gerando desigualdade. Só que no novo tecnomessianismo, nós vamos ver o contrário, que o progresso irá acabar com linhas de oposição econômica, por exemplo. Não vai ter mais rico e pobre, todos serão abastecidos pela era da abundância, né? Você não precisa mais de limites de fronteiras de países como países nacionais, estrangeiros, classe alta, classe trabalhadora, jovens, velhos, até mesmo divisões raciais, né, branco, negro, hispânico, asiático. Isso, nada disso vai ser importante, entendeu? Talvez a única importância que esses caras de fato ainda falam é a de gênero, que esses caras, a única que, ainda que eles assumam, ainda aceitam, é a de gênero, entendeu? Então, a visão desses caras é de um liberalismo que libertarianismo tecnológico que se inspira no liberalismo, mas que não tem absolutamente nada a ver com ele. Tá? Nesse momento, são os caras que dizem: precisamos de você, Trump, porque precisamos também do Estado financiando tudo isso. Então você tem hoje um movimento muito curioso de uma formação de algo tecnocrata dentro do governo Trump. Isso talvez seja o ponto, quando eu até entrevistei, agora vamos chamar de Duginista, né, o Dugin, recentemente, quando ele fala de um deep state maior que o antigo deep state, né, o deep state do deep state. E é verdade, o tamanho das forças das big techs e das forças desses caras é muito grande. E esses caras chegaram ao poder, entendeu? Chegaram ao poder com um rompimento com o liberalismo clássico. E talvez esse seja um ponto importante, tá? Para a gente compreender por que o liberalismo morreu, por que o liberalismo, os caras romperam com esse liberalismo, né? E em que momento nós estamos vivendo. Porque hoje, quando você olha geopolítica, você vê países brigando, mas você vê guerras civis dentro do país, né? Você vê divisões dentro dos países em face de uma insatisfação criada pelo liberalismo, onde a situação econômica, o dogma econômico, não representa mais uma ciência da sociedade. Portanto, o dogma político também não. As instituições democráticas, cara, faliram. A ideia de um mundo globalizado, né, único, de uma construção econômica, que era o sonho desses liberais, Hayek, Friedman, desses caras, eu não vou dizer que ela morreu per se, mas ela, na sua grande estrutura, se mostra hoje sendo arrebentada. Mas tem gente que quer voltar com isso. Assim como o wokismo não morreu, ele está escondidinho na caverna, mas ele está lá. Tá? Primeira eleição ganha por um democrata de esquerda, o wokismo volta com essas práticas de diversidade. Quer dizer, existe um princípio liberal do ser humano, de um lado, que tem uma gnose, mas também tem uma tecnognose em os caras que vêm em um outro sistema. Os dois não deixam de ser tecnocratas. E ao mesmo tempo você tem guerra de países, né, de nações que querem ser soberanas, enquanto até mesmo alguns caras olham e falam assim: eu não sei se eu quero, se a gente precisa mais de nações, de fronteiras, etc. Né? Porque basta controlar tudo e todos, com dinheiro digital, com tudo isso. Então eu consigo administrar essa sociedade, mas você vai ser livre comigo administrando. Veja você, né? Enfim, esse é um ponto que eu sei que é já um pouco mais, talvez, profundo hoje, e um pouco mais complicado, mas que revela muito do que acontece nos movimentos que estão rolando por trás. E veja, quando eu falo do liberalismo, eu sou um grande crítico do liberalismo, principalmente de mercado, porque não existe, né? Não existe isso, ele produz apenas e tão somente monopólios ou oligopólios. Mas veja, olha o que acontece, para entender por que houve esse divórcio realmente também do Trump, né, que gerou o Vale do Silício a apoiar o Trump. A gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que o liberalismo é um pensamento, é um modelo único de pensamento, mas que ele tem dupla entrada, né, digamos assim. Você tem um lado que é estritamente político e um lado que é estritamente econômico. Entendeu? A gente pode dizer que as coisas começaram pelo liberalismo político. Entendeu? E no sentido de que o axioma básico do liberalismo político é aquele que diz que se você tem certas vontades, quer dizer, se a sua pretensão individual, né, ela é válida,
você tem o direito de fazer e viver do jeito que você quiser, sem nenhuma oposição, desde que você não faça mal a alguém. Tá? O que isso quer dizer de certa maneira? Isso quer dizer que todo indivíduo acredita que ele detém a verdade. Ele detém a verdade sobre o que é bom e o que leva as pessoas a viverem uma vida boa. Como essas verdades, elas são relativas e elas se confrontam o tempo todo, você começou a ter conflitos brutais e violentos na sociedade. Como é que se vive em paz, então? Como é que foi a resposta do pensamento para se viver em paz? Foi o liberalismo político. A ideia, então, é de que os membros de uma sociedade só poderão viver em paz uns com os outros se houver um poder superior encarregado de organizar essa convivência. E mais, esse poder tem que ser neutro, técnico, ele tem que ser filosoficamente, moralmente neutro. Ele tem que se deter apenas em respeitar a concepção de cada indivíduo do que é uma boa vida. Entendeu? Então, em uma sociedade liberal, né, todo mundo é livre para adotar o estilo de vida que julgar mais adequado. Né? A sua concepção mesmo de felicidade ou de dever. Entendeu? A única reserva que esse cara tem é que as suas escolhas têm que ser compatíveis com a liberdade dos outros. Então, por exemplo, é a ideia de consentimento. Né? Se a sua filha for menor de idade e quiser ter relações sexuais com o pai, se for consentimento, for consentida, né? E haver consentimento, tá tudo bem, não é crime. E ai de quem coloca isso, entendeu? Como crime. A ideia de que só crime com vítima, né? Que não existe condutas criminosas. Tá? Então, você começa a ver que existe um pressuposto disso, que os indivíduos começam a buscar separadamente o que é a sua felicidade e a sua vida boa, que é um princípio que está lá, né? O Arroso sempre fala, cada indivíduo é livre para buscar a sua felicidade, né? E que um órgão que hoje se coloca como Supremo, mas no início não era, né? O Judiciário, do jeito que é hoje, é óbvio que ele tem esse papel, mas ele se coloca com um órgão que vai harmonizar as liberdades, né? Que vai então fundamentar essa ação em regras comuns. Ou seja, é a lei. É a função do Estado, nessa perspectiva, garantir a aplicação efetiva da lei e gerenciar, né, essa harmonia de liberdades. Entendeu? O Benjamin Constant tinha uma frase que ele falava isso, né? Oremos às autoridades para ficar dentro dos seus limites, para que atue de forma justa, né? E nós mesmos cuidaremos de ser felizes. Então, o que tem por trás disso tudo é a primazia da justiça sobre o bem. Não se busca mais o bem, entendeu? Não se busca mais compreender o que é bom, se busca apenas o que é justo, porque o bem é uma verdade relativa de cada um. Então, para o liberalismo político, o que vale é uma suprema regulamentação ou regulação que deve substituir, né, tudo aquilo que foi considerado arbitrário, sufocante, patriarcal, oprimido, opressor, né? Que foi considerado opressor pelo costume, pela moral, pela religião ou pela virtude republicana. Então, por exemplo, quando você pega a teoria de justiça dos liberais, para eles, a nova autoridade é o direito. E essa autoridade não tem nada a ver com a filosofia tradicional, com o fato, né, de você querer buscar uma verdade ou um bem. É uma teoria de justiça que é muito mais uma teoria de ajuste, de administração técnica, né? Operador do direito. É uma questão dos caras, então, começarem apenas a dizer como devem funcionar as instituições em sistemas de peso e contrapesos que vão manter equilíbrio às liberdades rivais, impondo a essas pessoas o mínimo de requisito possível. Veja, o Estado liberal foi assim durante muitos anos. Né? Foi se adaptando, né? Virou como o que o Saint-Simon queria, uma administração das coisas, não mais de uma visão em conjunto de sociedade ou de valores éticos comuns. Esses caras foram abandonando convicções políticas verdadeiras, né? E o que veio em troca? A competência do especialista, de um grande gerente, entendeu? De um administrador, do burocrata. E isso gerou uma sociedade neutra axiologicamente. Quer dizer, não tem uma moral comum.
não tem uma ética comum. Todo projeto liberal pode ser resumido nessa paz perpétua do Kant, né, que é um trabalho legislativo perfeito, que é uma mecânica do direito para garantir uma coexistência pacífica e atenção, né? E ele escreve isso de um povo de demônios, de um povo de demônios. Ou seja, não é mais buscar o bem para você aprimorar a sua alma, tudo aquilo que você já entende. Não, não, não. Eu quero apenas criar uma coexistência pacífica, mesmo que seja um povo de demônios. É isso que o liberalismo representa. Então, aqui começa o problema do liberalismo político, porque, com exceção do maluco do Marquês de Sade, né, é, é, de quem uma série de pensadores, como o próprio Lasch, o Pasolini, viam ele como uma face da sombra, né, uma face muito ruim, negra do iluminismo, nenhum desses primeiros liberais, tenho certeza, concordaria com o termo lógico dessa liberdade em um povo de demônios. O problema, meu caro, é que nessa lógica, que é inevitável do liberalismo político, você vai adotar um princípio que a sua única função do Estado, ou desse órgão, é não prejudicar os outros à medida que você pode fazer o que você quiser. Ou seja, esse último critério, que é o principal para os liberais, é extremamente difícil. Não prejudicar os outros. O cara é livre para fazer aquilo que ele deseja, desde que não prejudique ninguém. Então você começou a ter uma série de problemas extremamente complicados, extremamente difíceis. Se você ler o John Stuart Mill, você vai ver, a partir do século XIX, como essas questões são difíceis. Ele se coloca dilemas sobre isso, entendeu? E ao mesmo tempo você teve movimentos que são prejudiciais à sociedade e ao indivíduo, mas em prol desse princípio filosófico são válidos. Por exemplo, Milton Friedman, né? E aquele outro Daniel Cohn-Bendit, militaram ardentemente pela descriminalização das drogas. Exatamente, entendeu? Então, se você olhar e nos colocarmos dentro de uma perspectiva de vida somente no plano das relações individuais, né, você não vai usar uma religião para estabelecer limite. Aliás, ao contrário, você vai ridicularizar a religião, porque vai dizer que a religião prejudica o exercício da liberdade, né? Então, você não vai poder adotar os ensinamentos daquela religião, você não vai poder falar sobre questões de sexualidade, você não vai poder entrar, né, nas ações humanas, porque as concepções metafísicas dessas ações, né, por exemplo, salvação da alma, decência comum, dignidade humana, não estarão nesse conceito liberal, porque o que vale é a sua vontade, desde que você não prejudique ninguém. Ou seja, esses caras buscam e falam de uma evolução perpétua dos costumes, né? Não é mais um casal, não é mais a família, agora é um trisal, entendeu? Por quê? Porque eles dizem que, que esses costumes geravam problemas sociais, então preciso administrá-los, né? Então, ao invés de resolver o problema ético, se foca na regularização massiva dos comportamentos possíveis e imagináveis. E uma regularização massiva exige uma presença de um judiciário massivo. O Estado de Direito liberal é autoritário, ele é autocrático, ele produziu essa indústria judicial que nós temos hoje de extorsão e coação e de invasão das liberdades individuais, porque é necessário regular todos os comportamentos humanos. É necessário transformar, né, todos os escrúpulos éticos coletivos em tabus arbitrários, que foram determinados historicamente, mas podem ser realizados dentro da conduta humana, porque o que vale é o indivíduo, né? Então, a partir daí, o direito vira, na sociedade, uma grande administração da sociedade e do respeito ao indivíduo, mas que ele faz aquilo que ele quer. Ele não precisa se transformar, entendeu? E aí começam as separações entre essa tecnognose, a vontade de usar a tecnologia, e desse libertarismo ou liberalismo que existe hoje. Mas a pergunta que começa a surgir dessa bagunça do liberalismo é, tá bom, então se o cara não prejudicar ninguém, ele pode prejudicar ele mesmo, entendeu? Ele pode acabar com sua autoestima, ele pode se destruir, ele pode se mutilar, né? Veja, são perguntas inevitáveis. Esses caras começaram a ter um problema moral para responder a certas coisas e regular a sociedade. Só que tem duas figuras, então, que se tornam chave no liberalismo, que é o empresário, no aspecto micro, né, e o advogado, que, na verdade, virou o
monopólio econômico, ou os cartéis, com o domínio do poder judiciário. Esses dois caras são fundamentais para montar uma sociedade liberal. Por essas razões, entendeu? Por essas razões. Só que à medida que você vai cada vez mais garantindo que o indivíduo possa fazer o que ele quiser, desde que ele não prejudique os outros, você vai aumentar cruzadas legais, né? Denúncia, vigilância, censura, controles e proibições, porque as pessoas começam a se sentir prejudicadas pelas ações de outros. Então, como você não pode, você pode fazer o que você quiser, desde que não me prejudique, eu começo a regulamentar tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que me prejudica, ou simplesmente eu não estou afim de suportar. Entende? Então, eu tenho certeza que os fundadores do liberalismo político, né, do Montesquieu, o Tocqueville, nunca pensaram nisso. Nunca pensaram que essa neutralidade axiológica, né, que é reivindicada aí pelo liberalismo, levaria a essas consequências, né? Essa, para mim, é uma realidade. A ponto, né, de, para defender essa vontade de você fazer o que quiser e compensar injustiças, hoje o liberalismo permitiu até que se use de racismo para combater o racismo. O DJ não, né? JD Vance disse exatamente isso hoje no Twitter. Ele botou assim: veja, o que vale aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque a política woke de inclusão, na verdade, é o racismo contra o homem branco. De certa forma, é verdade. Veja, agora, recentemente, teve um cara lá dos povos indígenas da República, lá na França, ele deu um depoimento no canal 3 no France 3, e ele disse calmamente, tranquilamente, sem nenhum alvoroço, sem nenhuma repercussão midiática, reação política, ninguém do Ministério Público, que era necessário reeducar o resto da sociedade ambiental e que todos os brancos agiam como subcãos. Veja, o cara falou isso abertamente. Tá? Mas isso começou a gerar um problema político de ordem prática na sociedade. E veio uma resposta de uma outra dupla entrada, que foi a resposta econômica. E a resposta econômica vem a partir do desenvolvimento do conceito da ordem econômica natural, que é a ideia de que existe um modelo da física cartesiano para as atividades mercantis, transformando a economia em ciência, entendeu? Que tornaria, então, né, filosoficamente pensável o projeto do Adam Smith, que é começar a criar, então, temas modernos, né? O papel pacificador do comércio. Através do comércio você vai obter paz. A autorregulação de mercado. Então, Adam Smith queria mostrar como o simples jogo das leis de mercado, sozinha, pode gerar, por si só, sem interferência no Estado, a paz. Ou seja, sem que o Estado tenha que intervir, sem que seja solicitado a impossível virtude de indivíduos, né? Um mundo pacífico, próspero e feliz, formado por gente egoísta, pode ser atingido pela perfeita mecânica dos efeitos, né, equivalentes a uma política moral ou religião, mas sem nenhuma dessas coisas. O liberalismo político, então, teve que buscar apoio no liberalismo econômico para poder responder e resolver os seus problemas. Entendeu? A ideia, então, de que, através do mercado, você atinge a paz. Veja, o liberalismo que nós temos hoje, meu caro, é o casamento de um ceticismo metódico do direito com uma verdade final, dogmática, arrogante da economia. É isso. Dogma arrogante da economia com um ceticismo metódico do direito que vai gerir a sociedade e gerou esse estado de coisas. E por isso que isso não tem nada a ver com os sonhos da tecnologia. É aí que começa uma grande separação. Porque a área de tecnologia não aceitou ser submersa, ou submissa, melhor dizendo, ao mercado, ao rentismo, entendeu? Ele não quis se submeter à economia. Ele quer transpor o potencial humano. Entendeu? Então é um efeito que é completamente diferente. Entendeu? Completamente diferente na sua forma de pensar. Entendeu? Então, você começa a ver que a ideia do livre mercado, que os economistas, que o liberalismo político teve que utilizar no liberalismo econômico para poder responder, para poder dar né, uma resposta aos problemas gerados pela essa ideia de liberdade negativa, que depois virou uma liberdade positiva, mas isso é um assunto para outras coisas, outro dia, é que a paz obtida seria pela mão invisível do mercado. A paz só poderia ser obtida pela mão invisível do mercado, a prosperidade, só o mercado poderia fazer isso. A resposta da tecnologia é diferente. Só a tecnologia como meio de revelação.
Só a tecnologia como meio de revelação, transpondo o potencial humano, com o apoio do Estado, com o dinheiro do Estado, com a interferência do Estado. Então, esses caras se opuseram em um projeto da luta pela paz. É óbvio, tá aí, o divórcio foi inevitável. E esse divórcio será ainda o tema das ações humanas no Ocidente. Você vai ver uma batalha entre projetos tecnológicos e projetos financeiros, os dois tecnocratas. Os burocratas que querem fazer essa administração das coisas, do estado de coisas, e nações soberanas, indivíduos cristãos que não se encaixam na definição humana, né, antropológica da visão da tecnologia, da tecnognose ou desse liberalismo que define a liberdade, né, humana dentro quase da sua própria gnose. Então e não das leis de Deus. Então você tem esse sistema de coisas funcionando hoje no mundo. E por isso é que todas as ações do Trump, depois da viagem filosófica, elas fazem sentido quando você vê que parte da geopolítica hoje, da IA, das criações de energia, da volta, né, dos domínios energéticos, da necessidade de energia para inteligência artificial, ela está sendo feita acelerada, não é para ter uma troca de poder econômico só para o cara que ganhava dinheiro com uma máquina A vai passar a perder lá na China para que o cara que ganhe porque ele ganhou uma máquina mais produtiva. Não, é uma reformulação que está sendo feita dentro do ambiente da sociedade, com outros projetos também, como o projeto chinês é diferente. Entende? Então, é isso. Esse é o entendimento que a gente tem do tamanho das ações das coisas e da briga tecnológica que tem hoje contra uma briga liberal. Entende? Os dois são ruins, tá? Os dois projetos são ruins. Projetos soberanos de volta com princípios cristãos são os melhores. Essa é a resposta que eu acredito, eu sou cristão, então eu acredito que essas sejam as melhores respostas aos problemas que nós estamos enfrentando hoje. O uso de tecnologia baseada em princípios cristãos, não em princípios transhumanistas, o uso do mercado com princípios também cristãos de livre iniciativa e não de livre mercado, né? O uso do Estado, sim, para restringir o domínio de cartéis e também incentivar, né, o potencial econômico de um povo. Enfim, você tem uma série de fragmentos, de fissuras dentro do Ocidente e do Oriente, de projetos de mundo e projetos de humanidade, que se refletem numa grande guerra geopolítica, entendeu? Uma grande guerra geopolítica que reflete hoje os nossos tempos. O futuro disso, bom amigo, você já sabe, será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos GeoEconomia.